Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IanoCast, um podcast que vai falar um pouquinho sobre tudo. Fala um pouquinho de saúde, a gente fala sobre esporte, entretenimento, moda. E hoje a gente está aqui com convidadas muito especiais que a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte, que é uma coisa também que eu amo, né? Quem sabe, quem assim me conhece sabe que eu sou bem do esporte, eu faço triatlon também, né? Minha inspiração aqui tá aqui a Paula Rovani, né? A gente tá com a doutora Luciana também. Eu queria só agora no início cada um se apresentasse, tá? Paula, pode se apresentar. Posso sim, vamos lá. Bom, eu sou Paula Rovani, eu sou empresária, sou superintendente da Caixa e sou atleta de triatlon, né? De performance. A gente sempre fala, não é o triatleta profissional, sou amadora, sou triatleta amadora, mas a gente faz o treino de performance. Então, é um pouquinho de mim, essa mistura dessas coisas aí. Uhum. E a doutora Luciana, né, que é nutróloga, queria que se apresentasse. Sim, primeiramente eu quero agradecer muito o convite, viu, Suza? Me senti, assim, muito honrada. Assisto o seu podcast, né, o seu canal no YouTube e já vi colegas muito queridos e muito competentes sentados aqui na sua mesa. Então, para mim foi uma honra muito grande, né? Mas eu sou Luciana Batista, né? Me considero tocantinense e sou pediatra de formação, já há mais de 20 anos com atuação em UTI neonatal. Tenho pós-graduação em nutrologia esportiva, né? Uma área que eu acabei entrando na atuação médica muito pela minha vida pessoal, né? Eu sou atleta, desportista desde a adolescência e, assim, apesar dos desafios, né, da carreira médica e principalmente do intensivista, consegui chegar aí nessa idade, já perto dos 50 anos, praticando esportes. Uhum. O que eu acho isso um desafio. Uhum. Você também, né, pratica esportes e sabe que às vezes a gente tem que driblar e vencer muitas circunstâncias para conseguir chegar na maturidade de uma forma ativa e com estilo de vida saudável. Então, hoje, dentro da nutrologia esportiva, eu atuo muito nesse segmento, né? De pessoas que buscam esse estilo de vida. Não, com certeza. Eu acho, assim, que o esporte, né? Ele, assim, às vezes tem, né? Essa questão de quando a gente tá fazendo, às vezes tá ali sofrendo, né? Pra fazer. Mas ele muda o nosso dia, né? Assim, eu tenho o costume de fazer meu treino de manhã. E, assim, o dia que eu não treino, eu sinto aquela falta daquele treino que parece que o dia ficou mais cansado, mais pesado, né? E até para nossa saúde mental, né? A gente acaba fazendo muita coisa, né? Eu acho que a gente, né, é mulher, é empresária, é médica, né? Então, assim, a gente tem muitas funções no dia que eu acho que se não fosse o esporte, a gente não conseguiria, né? Dar conta de tanta coisa. Tem gente que pergunta até assim, nossa, como é que você tem tanta energia, né? Para fazer tantas coisas? Porque realmente, né? Treina bem cedo, eu tenho meu trabalho durante o dia, à noite fico mais na empresa. E é o inverso. Eu acho que o esporte é que me traz a energia para eu suportar o dia inteiro. Então, por mais que exista uma questão de achar que existe um cansaço físico, mas é diferente. E só quem pratica sabe. Porque quem não pratica acha que ele é só uma atividade esgotante. E, na verdade, o esporte ele é revigorante para você conseguir fazer as outras coisas. Então, tem essa inversão aí do conceito de gastar energia, né? Com certeza. E na hora que a gente tá lá, né? A gente tem aquele sofrimento, mas depois tem, né? A liberação de hormônios ali, endorfina, né? A endorfina, né? É doutora, que realmente, assim, eu acho que isso conta muito, né, para o nosso dia a dia. Porque, assim, o que exatamente o esporte, assim, faz? A gente fazer uma atividade, o que ele mexe com a gente, assim, no organismo? Olha, o exercício físico, ele hoje, assim, uma pessoa que consegue manter um nível de exercício físico que ultrapasse a 150 minutos semanais, ele já tem um benefício da longevidade, da qualidade de vida e da prevenção e até tratamento de uma série de doenças, né? Hoje, para uma pessoa deixar de ser sedentário, né? Isso eu sempre falo, isso é um número, né? Uma conta que você tem que fazer. Às vezes você é sedentário e não sabe, às vezes você nem é sedentário e está pensando que é. Né? Mas hoje, para a gente dizer que alguém não é sedentário, ele tem que estar praticando exercício físico
com uma frequência maior do que 150 minutos semanais. São aquelas 3 horinhas, sabe, que o médico falou para você fazer. E numa intensidade já de moderada a alta. E é importante a gente diferenciar o que é atividade física de exercício físico, né? Isso é algo que a gente tenta muito orientar as pessoas em relação a isso. Tudo que você faz que põe a sua cadeia muscular em movimento é atividade física, né? Mas, por exemplo, passear no shopping é atividade física? É, mas não é exercício físico. O exercício físico, ele tem um alvo, né? Que é o desempenho, seja ele qual for. Não, eu vou caminhar na quadra aqui 1 hora, né? Com um certo esforço e eu quero caminhar mais rápido. Isso é um exercício físico. Ele tem uma programação, uma intencionalidade, né? Então, quando você consegue estar nessa condição de vida, nesse estilo de vida de praticante de exercício físico, você já consegue evitar ou minimizar a maior parte das doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento. Inclusive, né? O câncer, né? O câncer, né? A gente sabe que hoje a obesidade, né? Que está muito relacionada com o sedentarismo, está relacionada com mais de 13 tipos de cânceres, né? Então, é algo... Eu sempre falo, gente, o sedentarismo é uma condição que a pessoa tem que sair dele. Como quem sai, olha, eu saí do alcoolismo, você tem que sair do sedentarismo. Ele tem que ser levado tão a sério quanto, né? Assim, só pra gente ter uma ideia, alguém que faz exercício físico já com essa frequência, ele toma 35% menos medicações do que uma pessoa sedentária. Ou seja, um sedentário toma 35% a mais de antihipertensivo, medicação para diabetes, ansiolíticos, antidepressivos, né? Uma série de coisas. Então, assim, a gente leva isso muito a sério. Hoje, assim, eu acho que talvez esse crescimento dessa área de atuação médica, né, que é a medicina do esporte, a nutrologia esportiva, seja muito em função desse conhecimento que se tem hoje, né? Da importância do exercício físico. Só que tudo isso tem que ser bem acompanhado, né? Eu sempre digo assim, é muito difícil para alguém que se encontra numa condição de saúde ruim relacionada à obesidade e ao sedentarismo, dizer assim, não, eu vou sair dessa condição, eu vou fazer um exercício sozinho, sem... Não é assim, né? Então... Eu acho que é muito em função desse conhecimento da importância do exercício físico, né, para a saúde, para a prevenção de doenças, para a longevidade, para a qualidade de vida, que essas áreas de atuação médica têm crescido tanto. E assim, a gente consegue, né? Assim, às vezes a pessoa sedentária, ela pensa assim, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, e não consegue, né? Eu tenho um exemplo aqui, que eu até contei antes, a Paula, que assim, ela é minha paciente há muito tempo, né, Paula? E assim, eu sempre gostei do esporte. A vida toda, até quando eu era adolescente, assim, eu fui muito da natação. Eu era nadadora, até cheguei a ser profissional, fazia... Ganha de mim direto. Já ganhei dela, gente. Já ganhei dela. Na natação é complicado. Não, mas já não ganho, não sei se eu ganho mais. Olha, isso é algo que você tem que ostentar. Eu ganho na natação da Paula Rovani. Eu ia botar uma placa na frente da minha casa. Mas é só da natação, porque o resto... Mas assim, a Paula realmente foi minha inspiração, né, Paula? Eu já te contei essa história que, assim, num dia no consultório e eu falando, nossa, eu não tenho tempo para as coisas. A Paula chegou lá e falou assim, nossa, eu tô lá, diminuiu minha carga de trabalho porque eu preciso treinar, né? Eu falo assim, aí nesse dia eu pensei, nossa, mas eu consigo também me organizar, né? Para começar, né? E começar, e foi assim. Aí a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever numa prova, eu não tinha nem bicicleta. Você já começou assim? Ela já começou. Inscrição, tem gente que usa essa estratégia, se inscreve para depois ter compromisso de fazer. Eu tenho essa é a minha motivação, que justamente é assim, eu tô sempre inscrita. Se você me perguntar, eu sempre tô inscrita numa prova. Olha que E aí acaba que isso me motiva, né? Porque acaba que, como o dia é muito corrido, minha rotina hoje, assim, eu acordo todos os dias às 4:30 da manhã. Às 4:30, treino, aí levo as crianças para a escola, vou para o trabalho, busco na escola, trabalho de novo e à noite com as crianças, né? Mas a gente consegue se organizar,
né? Eu até queria saber, Paula, quando que foi que você, assim, começou? Você sempre, assim, também gostou do esporte? Como que foi, assim, a sua vida no esporte? Então, tem algo a ver com o que ela falou, né? Na verdade, eu sempre gostei, jogava vôlei, fazia coisas, assim, de rua, de escola e tal. Nunca fiz, não fazia quando eu era nova com assiduidade. Quando eu tinha 29 anos, eu fiquei doente, excesso de trabalho, depressão, e eu me lembro que eu não sabia o que era, porque hoje essa informação ela é muito fácil. Quando você tá depressivo, num momento ruim, existem muitas informações disponíveis. Todo mundo sabe o que é, como que funciona, então a pessoa ela dá um diagnóstico muito rapidamente. Nessa época, não é tanto tempo assim, mas não era dessa forma, então eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo comigo, eu só sentia vontade de não fazer nada, assim, uma tristeza profunda. Em função, lógico, de um momento de vida, coisas difíceis e tudo mais. E eu percebia que quando eu cansava, eu me sentia melhor. Porque na época eu comecei a fazer umas corridinhas assim, muito de leve e tal. E aí eu falei, pô, eu corri e me senti melhor. E aí eu comecei a usar a corrida como assim, um medicamento do dia. Eu falava, poxa, não, aí eu ia e aí eu conseguia passar o dia melhor. Cheguei na época assim, eu cheguei aí, né, fui no psiquiatra, tudo, eu tive indicação de tomar a medicação, optei por não tomar e eu fui me agarrando nisso. Então eu me lembro que todo dia eu acordava assim naquele buraco, sabe, aquele buraco sem fim, e eu falava, cara, pra eu conseguir trabalhar, sair daqui, eu preciso primeiro correr. E aí eu saía pra correr e voltava, me sentia melhor e conseguia levar o dia. Lógico que foi um tempo, eu levei uns 3 meses para começar realmente, assim, a entender o que era. E aí algumas pessoas começaram a conversar comigo, eu tive uma noção melhor do que estava acontecendo. E aí eu não parei mais, né? Comecei pela corrida, eu corri tanto, eu corria todo dia que eu me machuquei, né? Então, assim, não tinha preparo físico, não tinha ninguém que acompanhasse. Isso. E aí aconteceu de eu me machucar também. Foi quando eu comecei a pedalar. Né? Não posso mais correr, mas o pedal em algumas ele usa músculos diferentes, né? Sim. Aí eu falei, então vou pedalar. Comecei a pedalar. E na sequência descobri a natação, não sabia nadar. Eu aprendi a nadar, eu tinha 30 anos. E aí se tornou viciante. Aquilo que pra mim foi uma válvula de escape, de repente eu me viciei, né? E comecei a gostar, e comecei a participar de competições, aí assim, corria até razoavelmente bem, aí o pessoal elogiava, falava, você tem que treinar melhor e tal, pra você fazer prova, e assim foi acontecendo. E comecei a fazer um monte de prova, fazia tudo, aí fazia natação, fazia corrida, fazia prova de triatlon, e com o tempo, eu continuei, até hoje, tem 10 anos, né? Eu faço muitas provas, assim. Só que hoje não é muito mais já pela competição. Então, você vai ter nas fases do esporte na sua vida, né? Hoje eu falo, cara, eu preciso acordar e eu preciso me exercitar, né? E nem sempre eu tô super animada. Porque uma outra coisa que as pessoas se confundem é que elas acham assim, nossa, você é super motivada, né? Eu não sou. Isso. E não é isso, é a recompensa. Então, assim, tem dias que eu tô super cansada, tipo, tenho vontade zero de treinar. Mas é tipo assim, eu sei que eu vou voltar melhor. Eu vou voltar melhor. Eu não estou bem, mas eu vou correr. Exato. Quando eu voltar, eu vou estar melhor. E aí você vai pela recompensa, né? E hoje eu uso atividade física como uma reguladora de várias coisas. Então, assim, regula meu humor, regula meu estresse, regula minha alimentação, regula minha saúde. Os momentos que eu percebo que eu tô ficando pior, eu falo, a última coisa que eu posso deixar é de fazer minha atividade física, até eu ir voltando ao normal. Então, é o meu medicamento, sabe? É o meu medicamento para várias coisas. E aí, é isso. Exatamente. Tô aí, até hoje. Eu sempre digo assim, existe uma medicação, né, que se existisse uma medicação capaz de minimizar, tratar e prevenir uma série de doenças, né, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, ansiedade, depressão, num comprimido só, numa medicação só, quanto ela custaria? Ia ser a medicação mais cara do mundo, você concorda? Uma medicação que fosse emagrecedora, todo mundo quer emagrecer. Tem a questão estética que também, fosse ansiolítico, que diminuísse sua glicose, sua hipertensão arterial, que melhorasse a ansiedade, depressão, um remédio só. Quanto custaria essa canetinha? Né? Caríssimo. E essa medicação existe, né? Chama exercício físico.
Sim. E só que assim, às vezes é difícil no estilo de vida já crônico que a pessoa vive, ela acreditar que realmente aquilo ali, a médio e longo prazo, vai ser algo que vai mudar o rumo da vida dela. Isso que aconteceu com a Paula é muito frequente, assim, principalmente em pessoas, mulheres que vão chegando nessa fase da maturidade, né? Assim, ansiedade, depressão e esse declínio hormonal da idade que vai trazendo uma série de condições crônicas de saúde vão se acentuando, né, com esse envelhecimento metabólico. E para muitas pessoas, chega uma fase da vida que ela fica polimedicada, não é verdade? É um remédio para dormir, é um remédio para acordar, é um remédio para pressão abaixar, para curar outra coisa que ela toma. O efeito colateral de aquele tanto de coisa. As pessoas que conseguem, que eu digo assim, fazer essa virada de chave, de entender o que o exercício físico pode fazer, né? Eu falo, em um ano é outra vida, em 5 anos, em 10 anos é outra realidade de vida. E é interessante assim, ó, tem um estudo que pegou pessoas com ansiedade e depressão tomando medicamento, não tomando medicamento, e o outro grupo com medicamento e exercício físico, né? E acompanhou essas pessoas. As pessoas que faziam exercício físico conseguiram diminuir o intervalo de uso de medicamento, né? A quantidade de medicamento e ter uma recuperação assim muito mais rápida do que aquelas que não faziam exercício. E as pessoas que faziam exercício e não tomavam medicamento tiveram uma recuperação mais rápida a longo prazo, né? Sem novos episódios tão recorrentes, né? De crises de ansiedade e depressão, do que aquelas que apenas tomavam medicamento e não se exercitavam. Então, não, assim, isso é poderoso. E eu acho, assim, que é muito, às vezes, assim, é aquele primeiro passo, né? Por isso eu acho legal. Às vezes a Paula descobriu, assim, por conta, né? Sozinha. Realmente, essa questão de você tomar... Não é fácil, né? Não. A pessoa que é sedentária, ela é muito difícil. Ela, vou ter que acordar cedo, né? Que horas que eu vou conseguir fazer? Você vai pra academia, vai sofrer. Você vai correr. No início, correr é muito sofrido, né? A corrida... Você mas começa andando. Então. Começa você calçando tem que, um tênis e abrindo o portão de casa. Essa é a questão, porque tem muita gente que me pergunta assim, mas assim, eu não consigo nem correr. A pessoa fala mais ou menos assim, né? Porque as pessoas veem a gente que já tá há muito tempo correndo, né? 5, 10, 15, 20, maratona de 42K, fazendo Ironman e acha que, não, tem que correr muito. E não é isso. Eu já falei várias vezes, olha, você que vai começar mesmo, que vai começar e acha que não tem jeito pra corrida, você começa, sei lá, você faz um intervalo lá, você pega uma pista lá da UFT, que é onde a gente treina, por exemplo, e você corre 100 metros, e aí você caminha 100 metros, e depois você corre 100 metros de novo, caminha, e vai vendo quanto seu coração ali, né, até se palpitar. Então, assim, no próximo dia que você for, você vai aumentar 20, 50 metros de cada etapa que você tá correndo, ou se a pessoa ela tem já um nível um pouquinho, que ela, né, tipo, é mais nova e consegue, vai aumentando 500 metros para 600 metros, e aí, assim, vai evoluindo, para quebrar essa coisa das pessoas acharem assim, não, eu não vou porque você já corre 10K e eu não corro nenhum K. Então, é isso, né? Eu acho que é o primeiro passo e cada um, nem todo mundo tem a obrigação de fazer uma corrida para competir, para conseguir um recorde pessoal, para fazer um pace baixo. Não, tem vários objetivos, né? E eu acho que a pessoa tem que focar nisso, né? E também não se comparar, porque a comparação, ela é muito, ela limita. Ela é limitante, porque a pessoa, ela é exatamente isso. Ela vê, acha bonito, acha legal, mas assim, quanto tempo você tá fazendo aquilo ali, né? Então, às vezes, realmente, né? A gente vai melhorando o desempenho e tal. Mas há quanto tempo que você faz para poder chegar naquele nível? E precisa chegar naquele nível? Não necessariamente. Depende do objetivo de cada um, né? Sim. Assim, eu acho que um dos fatores que dificultam a pessoa sair dessa condição de sedentarismo é a comparação, né? É o que eu falo. Em algum momento a Paula Rovani começou, né? Teve um dia da vida dela que ela calçou um tênis e falou, eu vou correr, né? Eu acho que nesse dia aí... A atleta que existe hoje, ela, em algum momento ela começou. Então comece. Não para ser uma triatleta, talvez de rendimento, mas para ser o seu próprio atleta. Eu sempre gosto de falar para os pacientes o seguinte: inaugure o seu pódio. O seu pódio não vai ser o pódio da Paula Rovani, não vai ser o pódio da Luciana, não vai ser o pódio vai ser o seu pódio, é o seu pódio pessoal. Poxa, hoje eu dei uma volta na quadra andando. Ontem
eu não nem conseguia a quadra. Então, nossa, hoje eu já consegui andar e correr um pouco, sabe? E você seja a sua própria referência, né? Assim, o objetivo não é você ser igual a alguém. É bom você ter referências, você se espelhar em alguém, né? Isso é legal. Mas, assim, comemorar suas pequenas vitórias, né? Eu acho que quando você consegue fazer isso, né, olhar para si mesmo e falar, poxa, essa semana eu tô melhor do que ontem, eu consegui manter uma frequência de treinos, né? E aí você achar uma coisa que você goste, né? Isso. Então, assim, às vezes nem todo mundo gosta de correr, né? Exatamente. Às vezes a pessoa gosta de pedalar, às vezes gosta de jogar o beach tênis, né? E tem um segredinho aí no meio, que pra mim, né, pelo menos, é a tal da companhia, né? Eu sempre digo, assim, que o que me motiva muito aí quando eu vou de todo jeito, eu posso estar péssima, mas assim, o que faz eu ter mais ânimo pra ir é os colegas me esperando. Porque, querendo ou não, você combina com a pessoa, aí você já você não deixa de ir porque você sabe que combinou e a pessoa vai. Você sabe que o outro foi, se você não foi, ele gastou caloria e você não foi. Então, assim, tem muito isso da companhia. Então, muitas vezes, uma forma é procurar mesmo grupos, né? Porque tem grupo de pedal, tem grupo de corrida, tem grupo de beach tênis. Então, assim, você consegue fazer essas amizades que elas estão ali sempre te chamando pra ir. Porque sempre tem um mais animadinho, né? Então, a pessoa tá lá sempre te cutucando e é uma forma de tornar um momento descontraído também. Porque eu uso muito isso, né? Tipo, você vai lá, você fala um monte de piada e tal... E isso ajuda demais a você manter né, pra você dar continuidade. Porque às vezes você começa, tá animada, e um motivo que tem, você meio que já para, não, agora é férias, agora não sei o que aconteceu, vou ficar 3 meses sem ir. E as companhias, elas te puxam muito pra você continuar. Então, assim, a companhia pra mim, ela é um segredinho, sabe? Se você puder começar com a companhia, tendo alguém que vai também, é muito bom. É muito bom. É bem bacana. Mas olha, nesse caminho que eu digo, né, de vencer o sedentarismo e se tornar um praticante de exercício físico, um desportista, né, vamos dizer assim, mudar o estilo de vida, você começa com uma decisão, né? Na hora que você tomou uma decisão, eu não vou ser mais sedentário, eu tenho uma meta, é isso aqui. Naturalmente, você dá o primeiro passo, algumas coisas vão se afastar da sua vida. Né? Você está decidindo por um estilo de vida novo, talvez, para você. Então, alguns hábitos e também algumas companhias não vão mais fazer parte daquele novo você. E tá tudo bem, e tomara que seja assim. E aí, novas pessoas vêm, né? Novo grupo de amigos, um novo ambiente, novos horários, uma agenda nova. Você organiza a sua agenda para isso. Mas eu acho que tudo começa naquele momento que você toma a decisão de priorizar a si mesmo, sabe? A gente vive assim, num looping que eu falo, né? De cuidar de tudo, de cuidar de todos, né? Principalmente pessoas que já vão chegando assim nessa fase da maturidade. É carreira, é trabalho, é filho, é desempenho. Você fica, se você não perceber, você vai ficando em último lugar da sua prioridade de cuidados. Até que chega uma fase que você fala, opa, peraí, se eu não cuidar de mim mesma, eu não vou cuidar de mais ninguém. E faz muita diferença. De mais ninguém. Então, assim, começa por aí, essa decisão. Eu cuido de mim mesma, eu preciso de um novo estilo de vida, novos hábitos, eu vou fazer isso aqui, né? Então, a partir daí, coisas vão deixando de fazer parte, ambientes também, pessoas. E como a Paula está falando, né? Logo, logo, quando você vê, você está nesse grupo que te envolve, que faz parte da sua vida, que é seu novo ambiente, que é seu novo estilo de vida. E aí flui. Eu acho assim, você tem que ter os motivos, né, pra te, assim, o que te motiva, né, a fazer. Eu, por exemplo, como eu treino muito cedo, às vezes é difícil arrumar uma companhia, né, esse horário. Mas aí já é outro nível. Mas aí eu me motivo, por exemplo, nas provas, né? Então, é claro, final de semana eu consigo fazer, né, a gente tem o treino lá em grupo, que é ótimo, realmente é outro treino, né? Mas, assim, às vezes durante a semana, para eu conseguir ter minha rotina, eu justamente eu foco nisso. Eu foco na prova e penso assim, não, se eu não
não for, Sim. aí eu não vou conseguir nem terminar a prova. Isso vai levando, né? Vai deixando uma vida mais saudável. A gente tem que ir achando as coisas ali que a gente consiga ter essa frequência, né? Eu acho que o principal é essa rotina, frequência. Não é treinar ali, correr 20 quilômetros uma vez no mês. É você ter essa frequência, a rotina diária ali, que aí você consegue, com isso, se adaptar com aquilo e sentir falta, né? E tem uma outra coisa também que às vezes faz a pessoa não ter a descontinuidade, que são... Sempre vão ter as adversidades. Então, assim, a corrida tem muito disso. Da pessoa começa a doer o joelho, começa a doer a coluna. E aí a pessoa, não, porque eu não vou mais, porque meu joelho doeu. Faz outra coisa. E assim, mas também às vezes faz parte. Porque quando você começa a fazer uma atividade física nova, você tá ativando grupos musculares que você não usava, né? Então é natural também que você tenha alguma coisa nesse sentido, né? Aqueles empecilhos que aparecem, aí você já não tá tão fácil pra você. Aí acontece alguma coisa e você fica colocando essas desculpas, assim, né, que vão acontecer. Então, a pessoa também, ela tem que entender que nesse processo não vai ser sempre legal, né? Eu sempre digo pra quem tá começando, cara, não vai ser assim, nossa, você vai um dia, depois vai ser lindo. Não vai. Vão ter dias péssimos, assim, né? E você tem que ser resiliente ali, saber que é isso mesmo. Eu, por exemplo, teve uma fase em que eu já tava mais, assim, naquela de competir muito e não acontecia uma evolução. E aí, um dia eu cheguei pro meu treinador e eu falei assim, Gustavo, muito complicado, porque eu trabalho muito e aí eu não consigo me dedicar o quanto eu gostaria. E aí, sei lá, será que vale a pena eu continuar, lógico, pra competição? Aí ele falou assim, cara, aí que tá a graça da coisa, é o desafio de você, além de tudo que você faz, você conseguir treinar. E a partir daquele dia, pra mim, foi assim, eu virei a chave no sentido de pensar, cara, nunca vai ser perfeito. E nunca foi, nunca tive assim um dia, nossa, hoje tá tudo organizado, eu tô com o tempo... Não tem, né? Sempre tem um problema. É uma dor, é uma indisposição, é uma agenda apertada. Exatamente, uma noite né? que não dormiu Então a gente bem. tem que estar preparado para isso e entender que nesse processo é assim, você tem que gostar do dia que não é super legal também, né? Porque tem disso, depois quando você começa, para você não voltar atrás e não desistir. Sim. Mas essa coisa de quando você tem o seu pódio pessoal, eu falo assim, gente, eu tenho um pódio dentro de mim, né? Então não interessa se eu ganhei o torneio, se eu ganhar a prova, não. Eu já acho incrível eu conseguir estar ali. Eu falo, caramba, essa semana eu trabalhei muito, eu tava com tanta coisa, eu viajei, eu tava num curso, e eu tô treinando, e eu ainda consegui ir para um torneio esse mês, né? Eu ainda consegui ir para uma corrida, eu ainda entro para perder, sabe? Mas eu já entro assim que demais. Tô aqui. Eu continuo ativa, né? Esse é o meu pódio, né? Essa é a minha... E eu acho que isso é que te motiva, né? Você saber que você continua ativa. E uma coisa que eu aprendi com um amigo triatleta muito querido, que é médico também, intensivista, e hoje tá na área de nutrologia, já fez o Ironman algumas vezes, ele fala assim pra mim, ele fala assim, Ana, esse colega, ele é de São Paulo, Renato, então um abraço pra ele, Renato, ele que me acode aí, Renato, tô treinando bem, tô treinando mal, eu mando meus Garmin pra ele vai me ajudando, sabe, porque eu não tenho treinador em corrida, né, gente, eu sou uma corredora recreativa, mas apaixonada, mas assim, ele fala o seguinte, eu acho engraçado que ele põe assim, hoje treinando com o que não está doendo. É isso. E o triatleta Realmente. tem muito isso, né? Então, eu peguei aquilo pra mim. Eu tô sempre em atividade. Todo dia eu faço exercício físico. Tem dia que o joelho não tá legal, tem dia que o ombro não tá legal, tem dia... mas eu estou treinando com o que não está doendo. Então, o dia que dá pra correr, eu tô correndo. Né? O joelho não tá legal, o legal do triatleta é isso, né? Daí você tem várias opções, né? São 3. Eu tô ótima. Assim, o beach tênis, por exemplo, é um esporte que ele demanda uma certa interação, né? Ali em dupla, né? Você tem que estar com reflexos bons, você tem que estar bem, porque senão você não joga beach tênis. Então, eu tô legal, jogo. Agora, a corrida, quando você não tá bem, assim, nossa, eu não tô concentrada, eu não tô... Aí é a corrida. Não sei se a Paula concorda, porque a corrida é você e você mesmo, sabe? A corrida é você, um tênis e pronto. Aquilo ali, você sai de um jeito e volta do outro, né? Você sabe que o momento da corrida, assim, quando eu tô correndo de manhã, é o período, assim, que eu tenho os insights, Exato. assim. Você resolve, você desembaraça tudo. E às vezes coisas, assim, que eu devia já ter resolvido, eu tô correndo, nossa. De repente a coisa resolveu. Precisa fazer isso. Pra mim serve muito esse tempo, porque às vezes no final do dia...
é o momento que você tá assim, você já cansou de todo que é tipo de problema, né? Eu vejo, por exemplo, com 2 atividades profissionais diferentes, acontece muito. E já não consigo mais funcionar. Então, assim, quando eu acordo, que eu começo a treinar, porque nem sempre eu tô tão focada no treino, né? O dia que você tem muito problema, você tá focado nos problemas. E eu tô lá, tanto... Até a natação também, que a natação ela é muito solitária, né? Então, você fica ali, cara, na piscina, vai piscina, volta piscina, e ali você resolve muitas coisas. Você sai já com essas soluções. Então, é outra questão também que é muito bacana. E hoje, além disso tudo, tem algo que aí até tem a ver um pouco, né, hoje com o meu negócio, que é assim, as ferramentas que você tem para treinar. Então, por exemplo, antigamente, a pessoa ela ia pra academia com a pior roupa que ela tinha, tipo assim, pegava a camiseta velha, o short velho, o tênis velho e ia pra academia, né? Hoje em dia, existem muitos equipamentos que eles estimulam, porque trazem muito conforto. Então, assim, é igual a corrida. Se a pessoa, ela, tipo assim, eu vou começar a correr. Aí ela pega um tênis lá que não é adequado, que ela, sei lá, que não é de corrida e ela vai correr, aí vai dar calo. Aí vai machucar o tornozelo. Aí não vai ter amortecimento. Então, assim, é muito importante porque senão ela vai correr e ela vai voltar com uma sensação péssima. Nossa, machucou meu pé, a minha unha, não sei o quê. Então, assim, quando você vai se preparar para esse momento, que é um momento super importante, eu digo assim, o treino, ele é muito mais importante que a festa, ele é muito mais importante que um monte de coisa. Então, quando às vezes a pessoa vai na loja, né, e fala assim, mas é caro. Cara, é pro seu momento principal. Então, aquele conforto que aquele equipamento traz para você, ele pode ser determinante para você continuar ou não. Porque às vezes fica tão desconfortável se você também não buscar, né, uma opção boa, que você acaba desestimulando. Então tem isso também, né? Hoje a gente tem essa opção aí de muitas, né? Coisas. Muitas opções. Quantas vezes eu já perdi algumas unhas já? Já terminei prova assim, com sangrando às vezes aqui, porque só de estar pegando o top ali. Hoje eu tenho exatamente assim, o que eu uso. Que não machuca. Porque uma coisinha que tá ali, às vezes você fazer uma prova, né, de 7 horas ali de prova, aquilo ficar raspando ali é outra coisa. Você sai assim, realmente faz toda a diferença. É isso aí. Né? Isso é muito legal. E a questão também de alimentação, né? Assim, doutor, eu acho que assim, também influencia muito no seu dia a dia, a questão da alimentação saudável, né? Isso também é muito importante, que a gente precisa, né? Tá vendo sobre isso, né? E olha, é interessante. Nessa questão de alimentação, né? Eu acho que nunca se teve uma disponibilidade tão grande de informação igual tem hoje, né? Você pega o Instagram ali de quase todo mundo, é cheio de receita fitness, coma isso, não coma aquilo. Então, é muita informação, o que muitas vezes atrapalha, sabia? Eu recebo no consultório, assim, pessoas desenvolvendo um hábito alimentar, achando que estão acertando, baseando naquilo, assim, que elas estão vendo ali na internet, totalmente errado. Assim, desalinhado com os objetivos, desalinhado com a composição corporal atual, desalinhado com o esporte que ela pratica, né? Então, isso é muito frequente. E eu sempre falo assim, se a gente for pensar, agora eu não estou falando de desempenho esportivo, de performance, né? Até aqui a gente falou em performance. Mas aqui, falando de composição corporal, né? Sobrepeso, obesidade, ganho de massa muscular, essa coisa da composição corporal. A alimentação, ela é mais de 70% do processo. Se a gente for pensar em composição corporal, né? Já em desempenho esportivo, a gente, além da alimentação, a gente depende muito dos níveis de treinamento, aquela coisa toda. Então, assim, é super importante. Né? A alimentação, ela é a base da sua saúde metabólica. Né? E a nossa saúde metabólica, ela envolve várias coisas, né? Desde os macronutrientes que te dão energia, proteína, carboidratos e gorduras, né? Como os micronutrientes que vão fazer aquela gestão de todo o seu metabolismo celular, né? Eletrólitos, vitaminas, né? Hormônios, então, uma série de fatores. Mas eu sempre digo, se você não sabe por onde começar
comece ajustando a sua alimentação, né? E cuidado com a orientação errada, né? Até a atividade física, eu acho que ela ajuda muito você conhecer seu corpo também nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, eu lembro a Alanis, né? Nessa fase, hoje minha filha tem 19 anos, então ela estava um pouco acima do peso e ela chegava e pesquisava umas tabelas. Ai, mãe, se eu comer isso, tem tantas calorias. Eu falei, para com isso, Alanis. Eu falei, primeiro você tem que ter a sua sensação, tipo, é isso que você gosta de comer? Então, faz atividade física para regular isso também, né? Eu, por exemplo, esses dias eu fiz até uma entrevista, alguém me perguntou sobre isso, como manter o peso e tal. Eu falei, cara, não tem muito a ver como manter o peso. A atividade física, ela meio que, ela me mostra o que eu preciso na minha alimentação. Então, ela foi modulando a minha alimentação. E, assim, a regulação do intestino, coisas, assim, que eu já tive muito problema anos atrás, que hoje, assim, não é uma preocupação. Inclusive, quando você faz atividade física, assim, com um pouco mais de, né, frequência, até aquele momento onde você tem o desleixo da alimentação, que é na festinha, né, no final de semana, ele não é mais isso, e ele não é tão prejudicial, porque assim, eu sempre digo, às vezes, o corpo, ele tá num metabolismo tão bom, que quando você come uma porcaria, rapidamente ele te avisa. Exatamente, e ele sai do seu corpo também rapidamente, né? Então, a atividade física, ela serve muito para você conhecer o seu corpo, entender aquele alimento que às vezes você... porque cada pessoa é individual isso, né? Para cada pessoa funciona de uma forma diferente. E hoje eu tenho muito essa noção de o que faz bem para mim, o que me ajuda a perder peso quando eu preciso, o que me ajuda a ganhar massa quando eu preciso, entendendo, sabe? Percebendo mesmo, na percepção. E essa receita que vale para mim, ela não vale para todo mundo. Não. E eu tenho certeza que quando o paciente chega lá, quando é aquele paciente assim, que ele talvez ele nunca teve uma experiência alimentar onde ele observou o impacto da atividade física, é até difícil, porque você começa do zero e você tem que construir uma coisa para uma pessoa, né, que não tem uma noção. E se a pessoa ela já fala, olha, para mim eu percebo que funciona bem isso, eu fico bem quando eu como tal coisa, é muito mais fácil até para o médico que vai orientar poder fazer um estudo melhor, eu imagino, né? Sim, com certeza. Mas assim, falando dessa saúde metabólica, né, que a base dela é a alimentação, mas existem outros fatores. Ela falou muito bem, o que vale para Paula, triatleta, não vale para mim, não vale para outra pessoa. Então, é muito importante com o paciente você identificar quem é aquela pessoa, como está e para onde ele quer ir. E eu sempre costumo dizer o seguinte, o que você não mede, você não gerencia. Isso vale para tudo na vida da gente. Para a sua vida financeira, para o seu tempo e para a sua saúde, para a sua composição corporal, para a sua performance. Aquilo que você não mede, você não gerencia. Então, assim, boa parte do nosso trabalho na nutrologia esportiva, a parte inicial desse trabalho é exatamente fazer esse diagnóstico inicial que eu falo, né? A gente faz a bioimpedância, embora ali já na primeira consulta, os exames laboratoriais e olha, esse aqui é você. Só da pessoa se enxergar onde ela está, porque às vezes ela se enxerga de uma maneira leiga, né? Mas ali a gente consegue explicar muito bem em que ponto você está e como isso está repercutindo na sua saúde, na sua qualidade de vida, o que a gente pode melhorar, aonde, como e em quanto tempo. Quando metas são coisas que têm prazo, né? Você tem uma meta, você tem um prazo. Olha, eu quero isso aqui em tanto tempo, porque a gente vai traçar rumos de um caminho. Ali a gente começa uma jornada, né? A nutrologia esportiva, ela cuida não só de atletas de rendimento e performance, né? Mas assim, de desportistas habituais, que é a maioria das pessoas, ou principalmente daquele público que hoje representa 60% da população, que são as pessoas com sobrepeso em condição de sedentarismo e que precisam sair dessa condição. Isso é o que a gente mais faz na nutrologia esportiva. E existe um passo a passo aí, né? Você pegar aquele paciente que está ali naquela condição de sedentarismo, fazer essa reabilitação, que a gente chama assim mesmo, reabilitação do sedentarismo, tirar daquela condição, né, do sobrepeso e vir caminhando com ele até que ele seja um desportista e que esse estilo de vida esteja consolidado e que, né, não só isso, mas que os alvos metabólicos e de composição corporal sejam alcançados. Para isso a gente faz todo um planejamento. Um planejamento, medições periódicas e vamos caminhando. Legal. Justamente para não acontecer, né, para que isso não seja algo que seja igual para todo mundo, não é verdade? Assim, a gente vai alinhando isso, né?
Gente, o podcast hoje tinha como tema esporte e visão, né? A gente só falou do esporte, né? Mas eu tenho uma coisa muito legal para falar da visão. Que não posso perder essa oportunidade. Realmente, assim, tanta coisa, né? Pra gente falar. Mas pode falar. Doutora Luciana, eu fiquei muito vaidosa essa semana que eu fui repetir minha rotina oftalmológica, eu faço todo ano. Eu sei da importância da visão no desempenho esportivo, porque acompanho muitos atletas e adolescentes praticantes de esporte, né? Eu tenho um histórico aí na pediatria e acabei, os pacientes que viraram atletas hoje eu acompanho a maioria, atendo muito esse público. E eu sempre falo, gente, você não vai jogar tênis bem com miopia. Com certeza. Então as mães chegam pra mim, nossa... Nem nadar, né? Pedalar. Chega assim, olha, meu filho tá inscrito num torneio tal, vai jogar em Brasília, vai jogar não sei aonde, vai jogar... Tá tudo ótimo. Deixa eu te falar, tem quanto tempo que ele não vai no oftalmologista? Como é que ele vai enxergar a bolinha ali? E tem alguns esportes, por exemplo, o tênis, o beach tênis, que você depende muito de ver o que o adversário, o jeito que o adversário pega, da onde a bolinha saiu, o efeito que ele deu na raquete. Com miopia não vai. Ixi, ele foi quando ele tinha 6 anos de idade, ele tá com 15. Nossa Senhora, tá muito atrasado. Você deve pegar muito isso no consultório, né? Então, deixa eu te falar, faz parte do nosso acompanhamento da nutrologia esportiva, uma consulta com o oftalmologista. Tá certíssima. Né? Então, já começa por aí. Eu tava pensando muito nisso, até que essa semana fui repetir minha rotina, eu tô com quase 50, né, gente? Tô com 47 anos, então está aqui a presbiopia, né? Eu preciso de um óculosinho para ler, não tem jeito. Mas descobri que pessoas que fazem exercício físico, que cuidam dessa saúde metabólica, né? A gente tem toda uma preocupação com a saúde muscular, né? Então, é algo assim que eu cuido há muitos anos, né? Não só com exercício físico, mas sou muito atenciosa com a alimentação e com essa parte metabólica, né? Tô aí envelhecendo, mas cuidando muito disso, né? Desses micronutrientes, da saúde hormonal, a gente mantém tudo isso muito otimizado para conseguir fazer o que a gente faz. Então, descobri que o nosso olho, ele é coordenado por músculos, não é verdade? E essa acomodação visual relacionada à presbiopia está diretamente relacionada com um bom tônus e funcionamento desse músculo, né? Desses músculos perioculares. E aí, orbiculares, né, doutora? Intraoculares. Intraoculares? Então, pois eu achei o máximo saber que tudo isso que eu faço há anos estava repercutindo na minha saúde ocular, eu não sabia. E aí a colega Josenilda fez meu exame e falou, olha, isso tudo que você está fazendo, tá fazendo com que você evolua mais lentamente na presbiopia. O seu grau hoje está com quase 50, mas seu grau é de uma pessoa de 42. Aí eu descobri que eu estava malhando até o olho. Falei, que demais. E realmente, a questão da presbiopia tem tudo a ver. Se eu fizer mais exercício, eu fico sem o óculos, não é bem assim. Mas isso é muito legal, mas né? É legal. Quer dizer, essa saúde metabólica muscular, que na verdade, né, acaba interferindo. Sim, não, eu me lembro quando eu era criança, eu já comecei a não enxergar bem, que me lembro desde uns 7, 8 anos de idade. Então, eu ia andando com a carteira de acordo com o que a professora escrevia no quadro, o quadro era partido assim. E aí eu ia colocando minha carteira aqui, e aí eu chegava em casa e falava assim, mãe, não tô enxergando, assim, mas na época, né, assim, sei lá, uma coisa meio interiorana e fiquei. E eu lembro que só com 12 anos que eu fui fazer minha primeira consulta e que eu já tava com, acho que era quase 4 graus, né, de miopia. E eu lembro que eu jogava vôlei na época, né, e assim, cara, e eu treinava e não evoluía, assim, não tinha como, cara, não enxergava a bola direito, né, ou seja, era 3 bolas, sei lá. E aí eu até falo, não, eu só não fui jogadora de vôlei à altura aqui. Por conta disso, mas realmente, né, atrapalha muito e quanto eu lembro, quanto eu sofri, mas eu não sabia nem ter certeza que era aquilo, né? A professora talvez podia ter falado, né, olha, sua filha tá andando na sala de aula de acordo com o quadro e tal. E depois, né, no triatlon, fez muita diferença também a questão do uso da lente e muitas pessoas perguntam se não me atrapalha, por exemplo, na natação, né? E, assim,
primeiro, se não fosse com a lente de contato, seria quase impossível, né, fazer triatlon, porque eu já evoluí para 5 graus de miopia, já fiz cirurgia, então se meu olho, você sabe, é um olho bem delicado, né, não tem como mexer muito mais, então eu preciso ter esse cuidado de manutenção, principalmente por conta da lente de contato. E hoje eu consigo fazer tranquilamente, mas algumas coisas eu precisei evoluir para poder ter essa tranquilidade de fazer uma prova longa, igual a gente já fez, né, de 5, de até 8 horas, porque você tem esse cuidado. Então, por exemplo, a questão da hidratação, eu não sei como chama, mas o colírio, né? Lubrificação do olho para que ele não resseque na hora que você pega muito vento. A questão de um óculos de natação que precisa ter uma vedação boa. Eu demorei anos para encontrar uma marca, porque tem uma questão, tem a ver com né, os ossos, exatamente, né? Com o formato do seu rosto e tudo mais. E também porque, assim, no triatlon, né? Esses pequenos detalhes fazem a diferença. Então, por exemplo, na bike, você sabe, a gente pedala numa bike que tem um pneu dessa finurinha. Então, assim, você precisa enxergar buraco, você precisa ter noção da altura do quebra-mola que você está passando a 40 km por hora. Então, são coisas que fazem a visão, ela te dá muito a sensação da física. Quer saber em que velocidade você está indo, o quanto que, igual eu falei, né, na hora de passar no quebra-mola, saber qual é a altura exata para você ter a sensação de que você tem que ir para cima para não cair. A questão da natação nas boias, que isso aí esse é o você mais... Você não enxerga, você nada o dobro. Exatamente. Que você vai para outro caminho. Então, assim, se você não tiver esse cuidado, se você não conhecer o que você pode fazer para naquele momento você não ter problemas, prejudica muito, né? Então, igual eu falo, um olho ressecado numa prova de ciclismo que você pedala 90km, batendo vento, nossa, é muito ruim, incomoda demais, né? Fica uma situação muito sofrida, desagradável. Então, você tem que cuidar para poder, naquele momento, você saber como que funciona, né? Ter uma dinâmica boa para cuidar do seu olho e ter feito todo o cuidado para chegar até ali. Influencia muito. Eu acho que todo esporte tem um pouquinho que a visão influencia realmente. Influencia. Mas eu acho que a gente tem que ter uns 3 podcasts aí para poder falar de tudo. Eu acho que quando a gente gosta do assunto, né? Flui muito, viu? Mas assim, o nosso tempo já tá mais que esgotado. Eu queria só que, assim, cada uma desse um recadinho final aí sobre o tema, né? Pode começar, doutora Luciana, sobre esse tema. Só um recado final ali para as pessoas que estão assistindo. Eu quero começar agradecendo mais uma vez, aliás, finalizar. Foi muito bom, igual você falou, né? Quando a gente gosta de um assunto, meu Deus, dá mais 3 mulheres conversando que gostam do mesmo assunto, esporte. 3 dias conversando, né? Mas muito obrigada, foi muito bom estar aqui. O recado que eu quero deixar é em relação ao autocuidado. Eu acho que o principal recado que eu tenho para dizer é em relação a essa mudança de mentalidade, a mentalidade do depois do feriado, depois do ano novo, depois da festa, depois da viagem. Dê o primeiro passo, né? Já tem estudos assim que mostram que pessoas que tomam uma decisão e não dão o primeiro passo nas primeiras 24 horas têm mais chances de abandonar um projeto. Porque eles já são vencidos no início pela procrastinação. E quando a gente fala de sedentarismo, de sobrepeso, de exercício físico, o primeiro e maior inimigo é a procrastinação. Depois vão vir outros desafios, mas a gente fala disso outra vez. Mas começa vencendo isso, começa amanhã, não começa depois. Já é um bom começo. Com certeza. E Paula? Bom, o recado que eu gostaria de deixar é que o que você faz na atividade física, você consegue trazer para sua vida toda. Então, assim, não é fácil para ninguém, porque, igual eu falei, a gente enxerga o outro e acha que pro outro é fácil, que o outro tem jeito, o outro tem tempo, e não é bem assim. E hoje eu digo que o esporte, né, essa resiliência, essa constância, eu trago ela para todas as minhas atividades na vida. Então, sempre que eu tenho uma coisa muito difícil para fazer na minha vida, seja no trabalho, seja uma mudança de hábito, alguma coisa, eu falo assim, cara, se eu consigo fazer atividade física, se eu consigo passar por aquele tipo de prova, exatamente, eu vou conseguir resolver isso também. Então, a atividade física, para quem não faz, ela tem um horizonte muito mais distante do que o que as pessoas
acham que é simplesmente ou emagrecer ou estar bem, né? É muito mais do que isso. O esporte, ele te ensina a ser resiliente, persistente, a buscar o que você quer em tudo na sua vida. Então, esse é o meu recadinho pra vocês. Quem ainda não se arriscou, vamos lá. É viciante, é gostoso, vale muito a pena e a recompensa é muito gratificante. Com certeza, isso é pra vida, né? Realmente, assim, você que não começou ainda, ó, amanhã. Faz a caminhadinha, não deixa pra janeiro. Calça um tênis e abre o portão de casa. Dá uma passadinha lá na Paula Rovani, né? Na loja lá. E aí, assim, esse é o primeiro passo. Realmente, assim, tem que começar, né? E aí, a consulta com a Nutri Esportiva, você faz em janeiro, porque a gente acompanha a sua evolução. Eu tava querendo marcar já pra dezembro. Então, eu também sou dessas. Não, mas muito obrigada pra você que ficou aí até agora com a gente. E assim, até o próximo IanoCast. Você aí que dá uma curtida aí e segue ali a gente no canal, tá? E até o próximo IanoCast.